Olá pessoal, bem-vindos. Vamos dar seguimento ao nosso estudo bíblico. Obrigada, Senhor, por esse momento. A gente te pede sabedoria, corações abertos, em nome de Jesus, amém. Bom, a gente estava vendo a história de Jacó quando ele foge de Labão e está voltando para sua casa. No meio desse estudo, li um livro muito interessante de um autor que se chama Gary Thomas, When to Walk Away, né? Quando ir embora. E esse livro, ele foi escrito por um pastor e ele é muito interessante porque ele interpreta algumas passagens da Bíblia que envolvem situações em que os homens de fé tiveram que ir embora, tiveram que partir, tiveram que romper relacionamentos. E esse tema é um tema tão importante que antes da gente prosseguir a leitura do capítulo 32, a gente terminou o verso 21, eu acho que seria importante a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. E eu recomendo esse livro, acho que é um livro muito abençoado. O que ele explica, né, o Gary Thomas nesse livro? E por que eu tô falando nesse momento? Porque Jacó teve que ir embora. E a gente vai ver que Deus, muitas vezes, ele pede que a gente vá embora. Ele pede que a gente rompa relacionamentos tóxicos. A gente vê, por exemplo, que ele pede que Abraão deixe a casa de seu pai e vá embora. A gente vê agora, nesse caso também, que ele pede que Jacó saia lá da casa de Labão e vá embora e volte para sua terra. E por que Deus faz isso? A gente precisa entender que todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de salvação. Mas existem pessoas que são espiritualmente mortas. O que isso significa? São pessoas que têm o seu coração endurecido para a verdade de Deus. São pessoas que não estão abertas para receber a palavra de Deus. E a gente precisa entender que depois que a gente se converte, depois que a gente tem uma experiência com Deus, quando a gente se converte, o próximo passo é começar a obedecer, né? A gente abre mão a gente sai do banco do motorista e vai para o banco do passageiro das nossas vidas, e a gente bota a direção da nossa vida na mão de Deus e a gente começa a obedecer. E um dos comandos de Deus para nós, depois que a gente se converte, é que a gente, é o id, né? Isso está em Mateus 28, 18. Jesus, depois que ele ressuscita, então ele morre, aí ele ressuscita e ele vai em encontro os discípulos, né? E ele diz: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então esse é o id, né? Nós temos que, depois que a gente se converte, que a gente descobre a maravilha da conversão, depois que a gente preenche aquele vazio que a gente tem dentro da gente, que eu falei, né, eu referi esse vazio, falei bastante sobre esse vazio no meu vídeo, sobre o meu testemunho, né, aqui no YouTube, que eu era uma pessoa que eu tinha tudo, né, e que mesmo assim eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, que foi crescendo a ponto de eu achar que a minha vida não fazia mais sentido, eu não tinha mais nem vontade de viver, né. E aí quando eu descobri Jesus, esse vazio se preencheu de um jeito tão perfeito, e eu passei a ser uma pessoa tão completa e feliz que eu não tenho como não dividir isso, né? E o id, ele não é simplesmente um cumprimento de ordem, né? É um prazer que a gente sente de falar para as pessoas, né? E realmente, assim, por amor, querer que as pessoas tenham essa experiência, né? Bom, só que nem todas as pessoas vão estar abertas, né? A essa pérola, né? O evangelho, né, que é a história de redenção, né? A história que Jesus veio para nos religar ao Pai, né? Para nos trazer de volta ao convívio com Deus, né? Que é puro, que é perfeito.
Esse evangelho, ele é referido por Jesus como sendo uma pérola. Ali em Mateus, olha que bonito, ali em Mateus 13, 45, diz assim: o reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. Só que existem pessoas, então, por estar espiritualmente mortas, que elas não vão receber a palavra de Deus. A gente não vai conseguir fazer com que elas nos escutem, né? E Jesus alerta sobre isso em Mateus 7, no verso 6, Jesus diz assim: não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Isso aqui ele estava fazendo uma referência aos cachorros, que naquela ocasião não eram, a gente não pode imaginar um shih tzu, né? Eram cachorros selvagens, ferozes, que comiam do lixo, né? E aí ele estava dizendo, não deem a comida sagrada, que era kosher, que era a comida que eles comiam, que era super rara, difícil de achar. Então ele estava dizendo, não deem uma comida sagrada para um cachorro que come nata do lixo, ele não vai valorizar, né? E não deem uma pérola para um porco, porque ele vai pisotear, ele não sabe o valor. E essa pérola é o evangelho, é o reino de Deus. Então a gente não deve perder o nosso tempo tentando falar sobre o evangelho com pessoas que não querem receber. Porque essas pessoas, elas estão no nível espiritual mais primitivo, né? A pergunta que elas se fazem sobre o evangelho é, tá, mas ele não é de comer, ele não é de beber, eu não posso ser o centro dele, ele não me dá poder, ele não me dá dinheiro, ele não me dá fama. Então as pessoas que têm um nível de espiritualidade mais primitivo, elas acham uma loucura toda essa história da cruz. Elas realmente acham isso uma loucura. Isso está em 1 Coríntios, minha carta aos Coríntios, né, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 18, Paulo diz assim, né, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Então, o reino de Deus, os ensinamentos de Deus, eles são muito diferentes dos ensinamentos do mundo. E para Deus, os ensinamentos do mundo são loucura. E para o mundo, os ensinamentos de Deus é loucura. Então, a gente precisa entender que quando a gente se depara com pessoas que não estão dispostas a receber, né, a mensagem de Deus, a gente não deve perder muito tempo com esse tipo de relacionamento. Não estou dizendo que a gente tenha que brigar, mas se a gente se depara com pessoas que estão seguindo outros deuses, e por mais que a gente ame essas pessoas, se elas estão com o coração fechado para o evangelho, a gente não vai conseguir abrir o coração dessas pessoas. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve ir embora. A gente não deve se dedicar tanto, né, a esses relacionamentos, porque a gente tem pouco tempo. A gente precisa fazer o ID, a gente precisa levar a mensagem do evangelho para as pessoas, porque sem essa mensagem as pessoas não serão salvas, né? E as pessoas que não estão dispostas a receber, a gente não deve ficar tentando converter, ficar tentando convencer. A gente deve, nesses casos, orar por essas pessoas. Orar, porque nós não vamos conseguir convencer ninguém. Ninguém. Por mais que a gente tenha bastante conhecimento, que a gente leia a Bíblia, isso não é uma tarefa humana, isso é uma tarefa divina, é Deus quem converte as pessoas. Então a gente pode tentar, mas se a gente sente que uma pessoa está fechada, a gente deve ir embora. Ir embora nesse sentido, não perder o nosso tempo, porque a gente tem uma missão a cumprir. E nesses casos, a gente deve orar, é isso que diz em Lucas 6:28, ele manda que a gente ore para aquelas pessoas que nos ridicularizam, né? E é muito comum,
né? Quando a gente se converte e a gente realmente compreende o Evangelho e começa a mudar de vida e fazer escolhas diferentes. Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas debocham e faz parte, né? Se Jesus foi debochado, né? Quem somos nós para não sermos, né? Faz parte. E Deus vai trabalhar no coração de todas as pessoas. Ele ama todas as pessoas. Ele vai trabalhar no coração delas, mesmo daquelas que têm o coração fechado para o Evangelho. E Ele vai trabalhar através da lei da semeadura, que está em Gálatas 6, versos 7 a 8, né? O que diz a lei da semeadura? Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Então, lembrando sempre do exemplo de Jesus, né? Jesus, em mais de 41 casos, quando a gente lê os evangelhos, a gente acha 41 momentos em que Jesus saiu fora da vida das pessoas ou deixou as pessoas irem embora, né? Ele tentou conversar com o rico e disse que ele tinha que vender os bens e repartir com os pobres. Estava testando o coração dele e o rico foi embora, né? Ele não conseguiu e Jesus não foi atrás dele negociar, dizer, não, mas então quem sabe vende só metade, né? Então Jesus deixou muitas pessoas irem e deixou muitas pessoas, mas ele não deixou a cruz, né? Ele enfrentou a sua missão. A missão de Jesus era a cruz. E a gente tem uma missão também, que é, depois de se converter, falar, né, do Evangelho para as pessoas. E falar muito sobre o aspecto do nosso testemunho, do quanto aquilo mudou a nossa vida. E não perder tempo, não se distrair com pessoas tóxicas, porque a nossa mensagem, a nossa missão é mais importante. É mais importante a gente se preocupar em agradar a Deus do que agradar os homens. E nesse sentido, às vezes, a gente sim vai ter que ir embora de alguns relacionamentos, como Jacó teve que fazer com Labão. Então eu quis fazer esse comentário, mas no próximo vídeo, então, a gente segue no capítulo 32, no verso 22. Fiquem com Deus, até mais.